Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Armínio Fraga, que disse que o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 6 anos. Olha só, Armínio, eu concordo com você plenamente, mas você sabe que o pessoal não vai pegar bem isso. O brasileiro, por algum motivo, acha que salário mínimo é uma coisa boa, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender. Salário mínimo, um negócio que não ajuda ninguém a nada, a ajudar nada, só ajuda funcionário público e aposentado, porque a aposentadoria é regulada pelo salário mínimo, e o funcionalismo público tem esse negócio de não ser efetivo a questão do custo, né? Então se tem a lei que obriga, aumenta. Ou seja, na verdade o salário mínimo só ajuda funcionário público e aposentado. E, no entanto, o pessoal fica com esse negócio achando que salário mínimo é importante, que quer dizer alguma coisa, que o trabalhador e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque eu concordo com o Armínio Fraga, tá? O problema é que o pessoal ficou puto com o que ele disse. Essa notícia foi sugerida por Peter Raspa Barba, que o Lula renuncia, Ancapo Aiso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É o que eu falo para vocês. Eu acho muito engraçado isso, mas guardem esse momento no tempo. Esse momento do tempo, falar em diminuir salário mínimo, ou congelar salário mínimo, como ele está falando, é um absurdo, o pessoal falando um monte de coisa, mas eu estou para te dizer que à medida que o tempo for passando, vai acontecer com o salário mínimo a mesma coisa que aconteceu com a CLT. Eu aqui brigava sozinho, falava, não, CLT é um absurdo, ninguém precisa de CLT, CLT é uma bosta, não tem direito nenhum na CLT e coisa e tal. À medida que o tempo foi passando, a informação descentralizada agindo na sociedade, as pessoas começaram a perceber que realmente CLT não serve para porcaria nenhuma. É só imposto que tem ali, só o governo que ganha com a CLT, a empresa não ganha, o funcionário não ganha. Aliás, o funcionário é o principal prejudicado, o empregado é o principal prejudicado pela CLT. Só o governo que ganha com a CLT, né? E a mesma coisa acontece com o salário mínimo. O pessoal acha que salário mínimo resolve alguma coisa, ajuda. Não, porque sem salário mínimo os patrões iriam contratar a pessoa por um salário de fome. Meu amigo, você não aceita o emprego, porra. Você não aceita o emprego. Você ofereceu salário de fome para você, você fala, não quero. E pronto, você não vai ser escravo, ninguém vai te escravizar por isso, né? Essa ideia de que patrão só contrata porque é obrigado a contratar pelo salário mínimo tem uma falha lógica básica, né? Por que tem salários maiores que o salário mínimo no Brasil? Se ninguém é obrigado a pagar nada além do salário mínimo, por que tem empregos que pagam mais do que o salário mínimo? E eu vou explicar para você. É porque o patrão tem o mercado de trabalho é um mercado. O patrão quer contratar bons empregados. Ele quer oferecer um salário bom para ter um bom empregado na empresa dele. Ele está disposto a pagar mais para ter um bom empregado. Ou seja, o que gerencia isso é a oferta e a demanda no mercado de trabalho. E esse é que é o grande problema. Por quê? Porque o salário mínimo ele proíbe que você contrate pessoas abaixo de um determinado valor. E o que acaba acontecendo nesse caso? Essas pessoas que têm um trabalho de baixo valor são justamente as pessoas mais pobres, menos especializadas, com menos educação formal, e os jovens. E aí o que acaba acontecendo no Brasil? Exatamente desemprego nessa área. Você tem um salário mínimo muito alto, então as pessoas não conseguem emprego. Por quê? Porque o trabalho delas, o valor que elas gerariam no emprego, não chega a um salário mínimo. E, meu amigo, não existe. Empresa é empresa, não é um órgão de caridade. Ninguém vai te contratar para te ajudar. Vão te contratar pelo seu trabalho. Se o seu trabalho gera menos do que um salário de lucro para a empresa, eles não vão te contratar. É lógico que não. Por que te contratariam? O patrão fica melhor sem você, pô, não vai contratar. Aí o que acontece? Um desemprego enorme exatamente nessa faixa de renda. E lembra, o salário mínimo é uma coisa terrível. Então, o salário mínimo começou como uma lei Jimmy Crow. Sabe as leis de Crow, né? As leis de Jimmy Crow foram justamente leis racistas nos Estados Unidos. Quando houve a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, surgiram essas leis que eram justamente para evitar que os negros, que recém-emancipados, pudessem ter empregos e coisa e tal. Então inventaram leis que eles não podiam sentar na frente do ônibus, tinha lei que tinha que ter bebedouro para gente branca e bebedouro para gente negra, inventaram um monte de lei absurda, as leis todas absurdas. Uma das leis absurdas que foi criada foi a lei do salário mínimo. Por quê? Porque os negros estavam roubando os empregos de brancos. Né? Por exemplo, o exemplo que eles dão é no clube de golfe que tinha lá. O clube de golfe contratou um monte de negros para fazer a parte de jardinagem porque eles cobravam mais barato que os brancos que faziam isso antes. Os brancos falaram, não pode, tem que ter um salário mínimo. Né? Senão é um absurdo, né? Como é que esse pessoal trabalha por menos do que isso, né? Mas lembra, quando você está começando numa profissão, quando você está começando a sua carreira, a única coisa que você pode oferecer para um patrão potencial é justamente aceitar trabalhar por menos.
É por isso que a gente tem uma enorme quantidade de nem no Brasil que nem estuda nem trabalha, porque é o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e, mas trabalhar por menos que um salário mínimo é um absurdo. Não, não é. A pessoa às vezes mora com o pai dela, né? O jovem ainda mora com os pais, ainda tem poucos gastos, não tem uma família ainda. Ele pode aceitar trabalhar por menos que o mínimo para começar uma carreira. Você começa trabalhando, ganhando menos que o mínimo, à medida que você for ficando experiente, você já tem agora uma experiência profissional, para você procurar um outro emprego já é melhor, você já pode tentar ou melhorar na própria empresa, ou então procurar emprego em outra empresa, mas já tendo agora experiência. É assim que funciona, você começa por baixo mesmo. Todo mundo, quando começa a trabalhar por baixo. É isso que você tem o problema. O salário mínimo é uma coisa ruim, né? Ou seja, lá nos clubes de golfe lá do Alabama, o pessoal começou a falar, não, peraí, já que eu tenho que pagar esse tanto aqui de salário mínimo, eu vou contratar o branco mesmo, né? Deixa o negro sem emprego. Ou seja, o salário mínimo começou para deixar negros desempregados. Essa era a ideia da lei. E hoje cumpre exatamente isso. O salário mínimo é ruim para a sociedade, ele piora a situação, ele não ajuda ninguém, absolutamente ninguém. Se você quer ter mais detalhes sobre isso, o porquê de como o salário mínimo não ajuda ninguém, tem um vídeo meu lá no Capsu Classic, quem precisa de salário mínimo, né? Alguma coisa assim, eu não lembro. Eu vou procurar o link e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente é isso. Ninguém vai contratar alguém pelo salário mínimo se a pessoa não gerar isso em valor com o trabalho dela. E as pessoas que começam a trabalhar tipicamente não têm experiência, não conseguem gerar muito valor. Então você prejudica exatamente os mais jovens e os mais pobres. E como uma grande parcela dos mais pobres é negra, o salário mínimo até hoje é um instrumento racista, é uma lei de Jim Crow, o salário mínimo. Tinha que ser abolido. Eu acho que o Armínio Fraga está sendo leve com essa coisa de não, que temos que congelar. Tinha que abolir o salário mínimo. É um absurdo, é uma lei racista. Bom, enfim, o que ele disse no final das contas? Vamos entender o que ele disse aqui. Pô, falei pra caramba, né? Agora que eu tô falando a notícia mesmo. Mas enfim, vocês estão aqui pelo meu comentário. Se for só para ler a notícia, você abre a página do UOL e lê aqui, né? Mas enfim, o Armínio Fraga falou que o Brasil precisa congelar o salário mínimo em termos reais por 6 anos. Então repara, ele nem falou em congelar o salário mínimo, ele falou em congelar o salário mínimo em termos reais. Ou seja, seria apenas pela inflação, né? Seria corrigido apenas pela inflação. O que o Lula quer é o contrário. O Lula quer que o salário mínimo tenha um aumento além da inflação. E por que o Armínio Fraga falou isso? Porque o problema que ele está vendo aqui é justamente a questão da Previdência, né? Muita gente no Brasil, a Previdência, vocês sabem, é um golpe, né? Um esquema, né? Que vai quebrar, em algum momento vai quebrar. A gente não sabe quando que a Previdência brasileira vai quebrar, mas que ela vai quebrar é certeza. 100% de chance. Aí ele falou aqui, ó, pela regra atual do aumento do salário mínimo, pode ser até 2,5%. O Lula quer um aumento de salário mínimo real. O Lula é racista pra caramba, ele quer sacanear os negros, ele quer essa lei de Jim Crow aumentando de valor todo ano, né? E aqui, ó, onde é que está o dinheiro do Brasil? Uma conta gigantesca é a Previdência, que está piorando assustadoramente. É o que eu falo para você, que vai quebrar. Quando é que vai quebrar? Se vai quebrar agora, vai quebrar no próximo governo, quando é que vai quebrar, a gente não sabe. Aí ele fala aqui, ó, o gasto com a folha de pagamentos e previdência no Brasil chega a 80%. É um ponto completamente fora da curva. Exatamente, né? Por quê? Porque a Previdência brasileira ela não funciona. Essa ideia de quem entra pagar para quem sai simplesmente não fecha a conta, né? Ele também criticou o Trump aqui, falando que quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos maltratando, humilhando o Canadá e o México, eu fico assustado. Por onde vamos desse jeito? Eu também critiquei o Trump por essas coisas, né? Enfim, o que ele fala no final das contas é justamente essa questão de precisar diminuir os gastos da Previdência, diminuir muito o tamanho do Estado e diminuir o gasto da Previdência. O pessoal da esquerda caiu de pau em cima dele, né? Armínio Fraga, que geriu 16 bi em fundo, acha que o Brasil deve congelar salário mínimo por 6 anos. Como ele ousa? Ele geriu 16 bilhões de reais e agora que não quer deixar você ter o seu salário mínimo e coisa e tal. Como se salário mínimo fosse uma coisa positiva. Caramba, ninguém ganha salário mínimo porque... se você ganha salário mínimo é porque você gera com o seu trabalho mais do que o salário mínimo. Não tem alternativa. Não é bom ter salário mínimo no final das contas, né? Aqui, ó, o pessoal que tá fazendo brincadeira aqui, ó, criticando, botando que ele quer voltar à escravidão e coisa e tal. Esse pessoal acha mesmo que o fato de ter salário mínimo impede que o trabalhador ganhe pouco, né? Não, o que acontece é que você empurra para a informalidade esse pessoal todo.
É o que acontece. A verdade é essa. Não tem jeito. Se você não gera com o seu trabalho mais do que um salário mínimo, você não consegue, ninguém vai te pagar mais do que isso. Enfim, o tom é de crítica ao Armínio Fraga. E eu quero mesmo que o Armínio Fraga se ferre, porque ele foi um dos idiotas que falou para votar no Lula, né? Não, porque o Bolsonaro falava coisas e não pode, então vamos votar no Lula. Então eu quero que o Armínio Fraga se ferre completamente. Mas nisso aqui ele tá certo. Assim, tá certo ou não? Ele está mais certo do que a posição do Lula. A minha posição é ainda mais radical, que ele tem que eliminar essa lei racista de salário mínimo. Ah, mas aí eu vou ter que trabalhar de graça. Não, meu amigo, se alguém te oferecer para trabalhar de graça, você fala, não, não quero trabalhar de graça, muito obrigado, quero um emprego que pague melhor do que de graça. E pronto, você não vai trabalhar de graça. Ninguém vai trabalhar de graça, né? Ou seja, o salário mínimo é você que define o seu salário mínimo. Se te oferecerem menos do que o que você aceita como salário mínimo, você não aceita o emprego. Pronto, resolvido o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.